vez a gente está dando continuidade, hoje é a segunda palestra, que faz parte do projeto Ave Mãe, essa exposição Ave Mãe, que é um projeto aprovado pelo PAIC, Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal de Curitiba, apoio da Fundação Cultural de Curitiba e apoio da Celepar. E para a tarde de hoje a gente tem a presença da Bernadette Amorim, que é muito feliz de ter aceitado o convite, porque a gente tem esse respeito e essa admiração pelo artista, pela obra, e poder estar fazendo alguma coisa juntas, né? Ela está fazendo parte do projeto, né? É uma honra muito grande. Obrigada. Então, muito obrigada e obrigada pela presença. Vamos aproveitar daí, a Bernadette se apresenta. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente o convite da Cláudia, né, de ter essa oportunidade de conversa dentro desse espaço. Agradecer então ao museu, né, o Constantino, o Guido, que é quem coordena e dirige a casa. E mais precisamente agradecer a vocês que estão aqui, ainda mais nessa tarde chuvosa, né, tão incerta. E então, sem vocês, a fala quase não tem sentido daí, porque a gente pensa sempre numa discussão no final, num acréscimo. Então, muito agradecida, cada um de vocês que está aqui. Quando a Cláudia me convidou para fazer uma palestra dentro da exposição dela, eu fiquei pensando por que viés da minha produção ou do meu processo artístico eu poderia fazer um paralelo com os trabalhos dela. E eu creio que dentro dos trabalhos mais recentes da artista, eu levantei alguns conceitos que nós poderíamos começar a pensar na proximidade das produções. E esses aspectos seriam nas escolhas de material, na artesania ligada ao têxtil, nos bordados e costuras como trabalho manual e feminino e memórias. Então, esse recorte que eu trouxe de imagens para vocês, que são os meus trabalhos entre 2000 a 2009, e que eu acho que contribuem melhor para que nós possamos juntos vermos o que nós temos em comum ou o que há de comum entre mulheres que praticam esse tipo de produção. E para fazer isso, eu não conhecia o trabalho da Cláudia. Eu fui conhecer o ateliê dela, fui conhecer a produção dela, tomar conhecimento dessa produção e também mais específico do que ia acontecer durante a exposição. Com isto, eu estou com essas imagens que nós vamos começar e trouxe também os trabalhos de 2018, que é da exposição Escapa, que eu fiz no Plataforma Flex, que é um espaço do Eduardo Amato, para a gente não deixar assim o recorte tão até 2009, para vocês poderem também conhecerem o que eu estou produzindo agora. Eu nasci em Belo Horizonte e vim morar em Curitiba com meus 12 anos. Eu faço parte da primeira turma de Educação Artística da Universidade Federal do Paraná, tenho muito orgulho disso, porque esse curso foi coordenado e idealizado pela então professora e crítica de arte Adalice Araújo. Ela mantinha uma coluna semanal a respeito das exposições locais. E assim que eu me formei, eu já assumi para lecionar artes em escolas públicas, pela rede municipal de ensino e em algumas escolas particulares. E acreditando que a educação pela arte faz muita diferença, eu levava já naquela época os meus alunos a museus, a exposições que haviam no circuito. E eu creio que isso fez muita diferença, tanto para mim quanto para eles.
somente em meados dos anos 90 é que eu começo o meu processo artístico. É que eu vou pensar na minha produção artística. Até então, só dava aulas. E até a Teca está aí, procurei a Teca também na época para mostrar meus trabalhos, recebi um bom feedback, foram coisas que me ajudaram a criar confiança em mim. Mas na época eu fui procurar um conhecimento nos museus que ofereciam cursos de arte. Museu Alfredo Andersen, Museu Guido Viário. Então, esses lugares, instituições de arte, eles fizeram muita diferença na minha vida. Que foi ali que eu fui em busca de um entendimento poético da minha produção e também da parte prática, um conhecimento técnico, e que me ajudou a aprimorar o trabalho que está aí hoje. Pensando também nisso, eu fiz mais tarde, em 2004, para criar um estofo mais acadêmico, eu fiz uma especialização na Escola de Belas Artes em História da Arte do século XX. Eu acho que é isso. Participei de alguns salões, exposições dentro e fora do estado. É mais ou menos isso. Então, acho que agora é passar para as imagens e daí eu vou comentando e no final das apresentações aí nós podemos partir para, sei lá, algum posicionamento que vocês queiram fazer e juntarmos essas duas poéticas, da Cláudia e a minha produção. Esse aí é 3 elos. Esse trabalho, eu vou falar a parte mais técnica dele. É um trabalho de 2001, de ferro, arame, tecidos, rendas, miçangas e retratos. Ele tem 1,50 por 1,60 e por 60. É bom falar a medida porque ele tem uma escala humana, né? E também é algo que fica também como se fosse aquela cristaleira lá da casa da vovó. Esse trabalho é um armário aberto com a mistura do humano e do objeto. Está entre o vivo e o inerte, o ser e as coisas. Ele participou no Sesc Paulista, São Paulo. Ele acabou sendo um trabalho que daí não voltou para as minhas mãos. Ele ficou em São Paulo. Ele é uma cabeça sem rosto, que trata-se da identidade que não se define, né? Entre esses 3 andares de compartimento que se referenciam ao corpo humano, equiparando ao tórax, ao ventre e ao sexo. São as prateleiras, né, das nossas vidas. 3 elos também era o nome da exposição realizada no Sesc Paulista, que mostrava um conjunto de trabalhos conduzidos pela colagem do tempo. Então, uma investigação de campos de percepção entre o que está revelado e o que está oculto, que é a memória, né? Aquilo que vem à tona, essa fina membrana mesmo dos sentidos, né? Do que se mostra e do que fica retido. A memória, para mim, é esse lembrar, recordar, que revela, e ela é uma parte fundamental da nossa existência. É uma relação com o tempo, né? Daquilo que fica visível e invisível, que realmente remete ao passado. Por isso, o envelhecimento, eu tinjo, é uma lona, né? Esse tecido, e eu tingi até alcançar esse envelhecido dela. E os demais tecidos dentro também. Cozinhava o veludo, ele cozido, ele fica bem amassado e também envelhecia com chás, as fotografias. Esse Caminhos Rendados e o outro, que é o Caminhos Rendados 1 e o 2. São os 2 trabalhos que mostram que a espacialidade sai da pintura.
porque são trabalhos bidimensionais, mas feitos em camadas. Esse daí, ele tem 55 por 50 e por 8. Ele participou da exposição aqui, que é a exposição Partos Nossos de Cada Dia, e também no Sesc Paulista, a exposição chamava-se lá Três Elos. Aí ele fica em camadas. Então, esse é um trabalho então, que está com essa espessura por meio de costura e colagem de coisas pequeninas, vestidinhos de boneca, sapatinho, casinhas, colares, miçangas, flores e impressão de retratos. Os recortes dos contornos, das formas, elas vão revelando essas camadas mais internas, né? E aí dá para ver mais aproximado, que é uma fotografia. Eu não tinha... Eu fiz apenas um trabalho, eu acho que foi em 96, no hall da secretaria, em que eu coloquei uma grande colcha com retratos. E aí era a minha família. Aí não mais. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não trabalhava, eu não trabalhava assim com essa referência tão próxima. Eu fiz isso, talvez por, não sei, mineira. Minha família ficou lá. Eu pensei. A minha família ficou lá, foi um reconhecimento de buscar minhas raízes, porque aqui era um outro colorido, uma outra forma. E o que eu fiz nessa exposição da colcha de retratos, realmente havia um interesse de eu trabalhar com isso e compreender o que isso ia trazer dentro da minha poética, né? Mas mais tarde eu fui me afastando, já não me interessava essas fotografias de onde vinham, de quem que era. Eu acho que os bordados são muito rudimentares. Eu não tenho essa... Eu tenho uma postura muito... Entendi. Gosto de uma postura mais apurada, mas o bordado não fez parte da minha infância. Mas há um dado aqui, é interessante pensar nisso, porque o meu avô materno nasceu em Ouro Preto e ele era alfaiate. E essa memória eu tenho. De uma certa forma, eu também fui me distanciando e foi ficando diferente o meu trabalho. Não era mais a questão só daquele bordado. Eu, quando iniciei, tem muita colagem, né? De cianinhas, rendinhas. Eu vejo mais pelo lado feminino, maternal, né? Eu acho que a busca de um entendimento por aí. Esse é o Caminhos Rendados 2, esse é um pouco maior, ele tem 80 por 60 e por 10, também participou da exposição Partos Nossos de Cada Dia e também no Sesc em São Paulo. Então é uma veladura, né? E que você, com recorte, você vê as camadas de dentro, mas não uma entrega tão total, né? Não é uma entrega ali, é uma coisa de ocultar mesmo, revela, mostra esse dentro e fora, né? Esconde um pouco. Esconde um pouco, é bem a memória, né? Uma questão, aquilo que você tem, né? você tem uma leve lembrança a respeito de determinadas coisas, né? Então, portanto, são memórias das coisas que não permanecem tão visíveis em sua superfície, e o encobrir e o descobrir de suas camadas perpassam pelas emanações de um inconsciente profundo. Mas, extrapolando, nós vamos para o inconsciente coletivo. Né? Que é o objetivo da arte. Né? Extrapolar a subjetividade e alcançar o coletivo, é o outro. Porque aquilo que sai de si é um outro que sai de si. E esse outro, ele tem que alcançar uma identificação com todos os outros. Né? Porque o outro é um outro nosso do lado de fora. E aí, bonequinhos, bonecos de plástico, um pouco mais aproximado. Uma parafernália, né, de coisas coladas.
Em 2007, eu produzi um catálogo de artista e a Daniela Vicentini, que escreveu sobre os meus trabalhos, e tem eu coloquei alguns textos assim que eu acho que organiza bem para nós. Bom, organiza bem ali. De um lado, uma mão ajeita e organiza. De outro, o todo vai adquirindo um caráter de tal modo orgânico que é possível apenas entrever as camadas que o conformaram. Eu acho que precisamente já fala mais desses trabalhos com a questão da memória. Aí já vem Tuba. Esse trabalho é também de 2001, ele só participou aqui da exposição Partes Nossas de Cada Dia, no Museu de Arte do Paraná. É ferro, arame, essa veste, né, bordados em miçangas. É um trabalho de 1,70 por 1,50 e por 85. É uma veste deitada, suspensa, né, por uma haste. É um corpo que coloca entre o humano e o vegetal. No interior dela é que tem uma riqueza de um bordado em pedrarias que leva a um labirinto. Ela é de uma cor bem rebaixada, quase que ressequida, né, como se fosse um vegetal seco. E justamente essa pedraria de dentro, que quase não está tão à mostra, é que sustenta essa roupa ali na haste. Como se ela estivesse inflada, né? Isso, exatamente. Então, é isso que não é tão visível, essa riqueza interna que estava me interessando ocultar mesmo. Não deixar tão à vista, ela por algumas aberturas, que seria da manga e da bocona aberta dessa veste, né, que é o final dela. Ela é uma camisola que eu fiz também, ela é antiga, mas eu fiz parecer ainda mais antiga, mais ressequida. Ela é resinada, não? Não é resinada. Eu deixei que ela ficasse endurecida só com goma caseira, para não ter problema de alguma coisa com o tempo, isso vir a rasgar, né? E ela é toda aramada, Teca, por dentro com essa pedraria, então ela fica inflada. Então essa veste deitada que elas colocam entre o humano e o vegetal, o tronco, caule e raízes. No seu interior um bordado com fios de miçanga, cria uma pedraria de peso e costuras que sustentam esse percurso labiríntico. Ela está nessa tonalidade rebaixada, então a sensação de um ser ressequido, né? E de uma interioridade instável, que é um corpo-pele que sofre mudanças, que carrega a história marcada na sua superfície e em seu interior, e ainda se permanece erguido, né? Nossas intempéries todas dentro e fora, e nós nos mantemos de pé. O bordado, então, ele entrou na construção do tecido, dando a ele peso do objeto. Então, é a escultura, né? Passa a ser um material que estrutura e também está formalizando o conceito. O tecido aqui, que é uma matéria, minha matéria poética, né, que eu digo. E, então, acho que tanto Tuba como Três Elos, os caminhos rendados, eles vão fazer alusão a essa memória, né? Nós estamos novamente com o conceito da memória. É uma alusão à vivência que estabelece questionamentos acerca da corporeidade, suas marcas, suas histórias. Então, essa é uma estrutura que acontece na instabilidade, porque ela está sustentada pela haste, mas como ela se horizontaliza, se você pôr a mão nela, ela faz todo o balanço, o movimento para baixo e para cima. E aí vem uma citação minha que eu mandei para a Daniela na época, que é: que criatura é esta que tenta equilibrar-se dentro de um corpo mais pesado que a sua capacidade para carregá-lo, e no qual tanto pode apoiar-se como desequilibrar-se?
Esse aí é Sem Títulos, que é um trabalho de 2004, 2005, que são roupas, gesso, cola plástica e talco. As dimensões são variáveis. Eu tinha aí cerca de 200 e poucas peças na exposição Simultâneas Passagem, realizada na Casa Andrade Muricy, e também fiz essa mesma exposição na Galeria de Arte da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Esse trabalho ele consiste de pequenas peças construídas com roupas em miniaturas. São vestimentas que foram glaciadas na sua superfície, com a aplicação dessa massa, né, do gesso com a cola, que me dava a oportunidade de trabalhar o peso que eu queria dar à veste. Então, como o gesso seca muito rápido, eu conseguia, através da cola, criar uma massa mais plástica e que me dava esse tempo. Então eu deixava, a roupa tá toda esse dentro com a cor dela, né, com seja o que for, algumas minúcias dela, porque o que estava na superfície eu apagava com a massa. Então esses objetos sobre o chão, abaixo do ponto de vista do olhar, corpos ocos, né, se mostram numa diversidade de escalas, formas, volumes e movimentos corporais. Vistos do alto é que a gente visualiza os seus internos vazios. Que ótimo. Cheios de ar e cor. Então o branco da superfície ficava contrastado com as cores internas quentes e orgânicas do tecido que conformou a peça. Também estava interessada nessa imobilidade, né, desse corpo endurecido. Mas esse testemunho da peça, né, na cor está o testemunho da peça. Sim. Essa peça você construiu ou você foi juntando? Muitas eu juntei, muitas eu construí, porque eu já não dava mais conta de juntar. Tantas. Só roupinhas de boneca não dava, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma escala pequeno, médio e grande, e uma pessoa confeccionou para mim as peças e daí eu fazia essa parte, né, do endurecimento. Quase, na época eu tinha isso até mais claro comigo. Hoje eu afastei dessa hipótese. Tinha aquela brincadeira estátua. Né? Então nós parávamos em posições muito estranhas para o equilíbrio do corpo, né? E aí quando eu comecei, eu pensei nessa brincadeira, mas é lógico que o meu interesse é um pouco mais do que essa brincadeira. Era pensar como é que isso equilibra e tem um diálogo, essas criaturas parecem formando famílias estranhas ou famílias elitizadas, ou famílias mais ou menos, sei lá, tem uma diversidade aí. Mas é muito a criança, né? Tem muitas crianças, muitas mamães, tem barriguda, tem noiva, não sei se tudo aí, mas eu cresci muito com essa coleção, depois que eu precisei colocar também lá na universidade, lá em Florianópolis, a formatação era outra, então eu precisei de mais peças. Eu acho que é o corpo na capacidade de se fazer volume. Trazem a memória do corpo, um corpo que não está mais ali, são presenças ausentes, né? A corporeidade dada pela ausência. Então não tem pés, não tem cabeças, estão congelados no seu último instante, no instante do gesto que as conformaram, né? É uma forma de habitar. Então a roupa é uma membrana, é o tecido que recebe a forma. Não há um corpo físico, apenas uma referência a uma memória corpórea, porque vestes são para corpos. E eu acho que também tem uma coisa da passagem desse ar de uma para outra, né? Que se eles estão vazios, o ar que perpassa uma vai para outra, né? E tem essa escala do pequeno. Eu acho que a gente pensar assim, que nós nos agigantamos diante de um microcosmo, diante de algo pequeno.
E eu acho que tem que se abaixar quase para ver. Então, essas coisas todas ficaram para mim como reflexão. Então, eu teria o apagamento, né, de qualquer botãozinho, minúcias. Algumas coisas eu deixei, mas apagava. Então, elas estão todas iguais por fora. Então, também acho que entra alguma coisa da nossa subjetividade. Eu acho que muitas vezes nós carregamos algo que não mostramos. Aquilo que fica mais retido dentro de nós. E aqui no caso, a cor, ela se comporta também como uma luz, né? É uma ausência e não é, né? É uma ausência presente, né? E o chão foi polvilhado todo com talco, que criava mais ainda essa homogeneidade entre uma e outra, né? E realmente, numa escala de 220 peças, era um bom montante para se olhar. Quase que criava uma massa assim, homogênea, né, no lugar. E eu acho que o talco, ele também fez uma referência poética para mim, que do pó viemos ao pó voltaremos, que é um pó, né? Mesmo branco, ele é um pó, e ele se some. Agora nós estamos com Abarcados. Esse trabalho é um trabalho de 2005, 2006, e de roupas, tecidos, elásticos, cordas e ganchos, com dimensões variáveis, e é uma exposição que eu fiz no ACT, que é um ateliê de criação teatral, espaço lá da Nina. Então, Abarcados, ele se faz da junção entre peças do vestuário, através de diversas ações, que é costurar, amarrar, entrelaçar, e que manteve em cada veste uma relação com o todo da instalação. Ele quase que tinha assim como se fosse uma pele gigante assim esticada. Tem uma citação do Paulo, você quer vir na citação? Vamos lá. Fala do piso, né? Ah, não, ele é feito de tecido. Então, ele é feito de tecido que é tecido pelos espectadores. Ele é pele suspensa, tensa, que acolhe e guarda nossos pesados e graves corpos. Ele é nosso dentro, fora, dentro, fora. O Paulo Reis, ele, em correspondência com a Daniela Vicentini, na época que estava fazendo o catálogo de artista, ele escreveu isso, mas não para mim. Ele escreve para ela, mas ela gentilmente mandou a citação dele para mim. Eu achei que era bem pertinente. Mas, voltando a esse trabalho aí, é uma costura que monta uma roupagem imprópria para o uso. Porque você tem ali pernas, dá para imaginar pernas, braços, mas não com os nossos corpos, né? Então é um outro corpo. O pensamento de não é só uma questão de escala, é que como essas vestes, elas estão vestidas em outras vestes, já não é mais pensando nesse corpo físico, é um corpo mental, um corpo psicológico, um corpo emocional que utilizaria isso, né? Como não só pensando em memórias, mas como um uso em pedaços, como pudéssemos também partir dos nossos pedaços para nos compreendermos. Não seria, por exemplo, uma alma? Não uma alma do outro mundo, mas uma alma. Sim, a alma, né? Pensando na parte da metafísica, eu creio que sim, Teca, porque a alma é uma substância, né? É algo que se não se toca. E eu creio que o homem, como ser, ele tem a compreensão dele de percepção de mundo passa por essa totalidade. O ser intelectual, né? Que é o seu psíquico, a razão, mas são todas as emoções
vividas dentro de uma experiência que vai conformar o nosso corpo. Nós não somos só esse ser andante com o nosso corpo que nos leva. O que nos leva é uma mente emocional, psicológica, cheia de tensões, né? Essas vestes estão esticadas, infladas, penduradas através de suspensórios elásticos ou fios e distribuídas em todo o espaço, nas vigas, no interior, e nos levam a coisas também, não são só corpo, são coisas no mundo. Eu creio que, de algum jeito, eu coloquei um bercinho lá em cima, muito distante de mim, bem no teto, aquele lá verdinho, ele para mim era como se fosse um berço, alguma coisa assim que remete a um universo mais maternal. O todo se equilibra mutuamente, sobressaem alguns planejamentos mais leves e claros, pontuados por coisas mais pesadas, como apareceu ali, né, os sacos, ali ainda tem sacos, bolsas e algumas coisas mais vistosas, que é o vermelho, aquela peça preta. E essa peça vermelha, nesse espaço do Act, ela ficava assim, aí ela ficava quase como um coração que pulsasse todos esses outros elementos. São diversas construções, dentro e fora, né? Estamos de novo no dentro e fora. É o tecido que é tecido pelos movimentos do olhar e do caminhar entre eles. Nós temos bastante lençóis. Lençóis, aquela coisa de você fazer isso na cama, e esse movimento, né? Meia calça. E o flutuar mesmo esse movimento dos... Esse cara aí é o meu filho. E quando ele viu a exposição, ele me mandou isso. Sua imagem se reconstrói o tempo inteiro diante do olhar. Este refazer da imagem no olho cria frestas que filtram e renovam a imagem. Já não mais pelo inteiro, mas pelos pedaços do meu imaginário. O André é um correspondente comigo, a gente tem umas trocas boas, ele é da literatura, eu sou das artes. Então, aqui já começa uma interferência, porque aí, nesse espaço da exposição, o pessoal do teatro estava fazendo, a Companhia de Belo Horizonte, estava fazendo eu acho que um trabalho aqui em Curitiba, que eu não fiquei sabendo qual peça, ou se era só um curso, e eles pediram para interferir nas obras, se havia essa possibilidade. E eu falei que sim, e vamos ver o quanto que elas aguentam. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês verem. E eu acho que partindo do que eles fizeram é que eu compreendi também bastante coisa. Então tem a tentativa deles entrarem dentro, sentir o que é do corpo deles e o que é esse corpo de trabalho, né? Nós fomos assistir na época, é um pouco sofrido você... eu acho assim que... Pensar que vai rasgar tudo. Ainda é frágil algumas coisas. Eu acho que a fragilidade não está nem nas peças, está em mim mesma, que às vezes acho que o trabalho aguenta ou não aguenta, né? Esse limiar a gente sempre fica, né? Até que ponto? Qual que é o limite mesmo, né? Será que aguenta? Eu acho que foi isso que me fez trabalhar depois com a estofaria, que daí eu tinha algo consistente, uma estrutura mesmo, e que daí eu entreguei para o público. Peso é gravidade, peso é existência não necessariamente viva, peso é corpo, peso é um dado do sujeito e sua gravidade, e tudo o que isto quer dizer. Peso é a insustentabilidade do que temos que sustentar. Feminilidade, insanidade, sexualidade, medo, desafios. Aí tem o trabalho que é o Continentes. Esse trabalho foi um dos trabalhos mais vistos. Que eu consegui mostrar, mais vistos eu digo, consegui mostrar em mais lugares, porque como é difícil mostrar trabalho, né?
Então, não é tão fácil assim, principalmente às vezes sair e mostrar em outros lugares, ter outros públicos, para a gente receber realmente um de volta que nos construa, né? Continentes foram confeccionados em pelúcias, eles têm 1,60 de diâmetro, com uma largura que difere de um para outro, e dentro do seu interior ele está forrado com uma malha furadinha e que vai ser revelada através das aberturas. Esses quase corpos de pele pesada e macia, com seus internos cheios de dobras, estão pendurados por fios coloridos, que saem dos próprios corpos. Então aqui o que difere do abarcado é que o que está em cima e o que deixou tensionado e permite que esse corpo se torne orgânico, que é esse corpo de tecido mole, é justamente o que sai dele mesmo. É como se o próprio corpo pudesse se tensionar numa parte, mas a outra estaria sempre tranquila, amorfa, me mostrando de uma outra forma, mas do que partisse de mim, porque no outro eram elásticos, era outro material sustentando aqueles corpos. Aqui eu tenho o próprio corpo tensionado em cima e amolecido embaixo. Na parte de cima dessa concentração de amarração, criar uma outra atmosfera em cima dessa tensão. Porque como eles estão entre os policromáticos, né, que são muitas cores, e os monocromáticos, isso criou uma tensão forte nesse andar de cima. Ele embaixo parece uma coisa muito leve, né? E a pelúcia é pesada, esse trabalho é pesado. Ele forma outra obra dali uma pra outra, cima, exatamente. Né? Um outro trabalho você na parte de cima. Você tem um outro conceito desse aéreo. A policromia, a tensão. É novamente o meu interesse em peso. Então é o peso da moleza que tensiona as amarrações. Ora, são os campos de tensões que sustentam a moleza, porque são esses campos de tensões que estão sustentando esse andar de baixo, essa parte de baixo, que é esse corpo amolecido da pelúcia. E também, ao mesmo tempo, ele dava esse dentro-fora por causa das dobras, né, que o tecido alcança. Ele não tem um dentro. Ele está vazio, ele não tem um dentro que contém, é o que contém que não. O amarelo dá para perceber que você vê a parede do lado de lá, né? Que aí ele tem abertura dos dois lados. Uma abertura só se fazia na frente, outros haviam aberturas mais num outro lado. E mais altos, mais baixos. Eu mostrei esse trabalho em Brasília, na universidade, na UNB. Mostrei em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, e tive a felicidade de mostrar aqui na Andrade Muricy. E eu gostei muito da montagem da Andrade Muricy. Aí a Stephanie Dan Batista, que hoje é coordenadora, né, da parte de artes visuais da Universidade Federal do Paraná, a princípio o corpo não existe. Esta forma amorfa excetuando-se o forro, simplesmente vazia. Ela ganha um volume corporal a partir das dobras, mode operandi, parecido ao da escultura gótica, na qual o corpo inexistente se constrói a partir do vestuário ricamente dobrado e modulado. Eu me lembro que na época, eu até queria trazer assim, para a conversa, mas eu achei complicado eu passar uma compreensão para vocês a respeito. Ela falou comigo que quando ela viu aquilo no chão, aquilo não era nada. Como que aquilo, se erguendo, ele se tornava alguma coisa? Porque uma cabana, você estrutura no chão para você poder entrar. E isso era praticamente uma tenda, que fica entre a arquitetura e a não arquitetura.
é como se eu colocasse o corpo à disposição da arquitetura. Porque ela leu como corpo. E aqui que dá para ver o que a Stephanie também viu, essa dobradura desses planejamentos, criando essas dobras, mas você não tem uma consistência para isso. Você tem uma tensão em cima que provoca isso num corpo mole. Porque o tecido, quando ele cria isso, nós estamos dando peso para ele, né? Então, se eu cair com alguma coisa que vá até o chão, ela vai criar todo um empapado, né? Mas eu estou com o peso do corpo. E ali esse peso ele está em cima, mas é o próprio corpo, quase corpo, que tensionado em cima me dá a moleza. É diferente do abarcados. Aí também em Brasília, e também de algum jeito as pessoas mexem, né? Elas vão até lá e tal. Esse já é em Belo Horizonte. Aquela foto ali foi usada. Só para dar a escala, a dimensão. Pensando os trabalhos no campo ampliado da escultura, Rosalind Krauss, poderíamos situar os continentes naquelas estruturas axiomáticas entre arquitetura e não arquitetura. Mas a artista insere outro elemento que não é de uma natureza lógica, o corpo. Os continentes se relacionam entre si em escala humana, relacionam-se com o espaço de forma constitutiva, sem ser arquitetura, sem ser apenas elemento não arquitetônico. São elementos que escapam de teoremas construtivos e resgatam a instabilidade, a moleza e a flexibilidade dos corpos. E esses demoram tanto quanto a situação da experiência íntima durará. E eu terminei o recorte que eu havia falado para vocês, que eu faço a ligação com os trabalhos da exposição da Cláudia. Então esse recorte que eu mostrei é que eu acho que nós poderíamos conversar a respeito do que está lá. Aqui começa os trabalhos que eu fiz em 2018, que eu trouxe só para vocês verem uma pesquisa mais atual. Esses trabalhos são todos sem títulos, estavam lá nesse espaço que eu falei, né, o antigo Soma. E eu posso falar um pouquinho dele. Eu trouxe mais assim para vocês verem. São alças de bolsas. Aquelas alças de bolsa que são fitas de nylon, né? E que eu costurei uma na outra e criei objetos e adornos e corpo. Elas variam, cada um deles varia tamanho, né? E esses trabalhos, eles partem da percepção de que o espaço e as coisas habitamos a mesma materialidade. O corpo é parte intrínseca na ação e processo da execução dos trabalhos. Isso aqui eu que escrevi só para me orientar e não ficar fugindo muito, mas para eu criar essas peças, elas foram experimentadas em mim. Muitas delas eu alinhavava e tirava. Então, há um interesse de um corpo que se experimenta quase numa performance, mas ao mesmo tempo eles têm toda essa atuação deles como coisas no mundo, né? Buscando pedaços, se alongando. Eles também são com extensões que partem deles e podem variar essa forma de colocá-los. Eles não precisam estar precisamente como estão. Eu acho que creio que uma outra oportunidade que eu tenho de mostrá-los, eles possam espacializar de outra forma. Acho que eu tenho muito interesse em pensar que o nosso corpo pode se espacializar de muitas formas e que tudo está aqui, nesse corpo psicológico, dessa permissão que nós damos a esse corpo, desse poder voar mesmo, sair de si, essa nossa inquietude, muito dentro disso que eu tenho um interesse quando
quando eu trabalho. E aí, para mim, isso é um colar gigante, assim. Eu penso, Uma saia. uma saia. Teve uma bailarina lá que ela já pensou, mas ela pôs um pescoço e já pensou ela com o corpo mesmo fazer alguma coisa. E ele é todo, e ele só está com uma amarração de cores uma na outra. Eu pensei em até realizar uma performance na abertura, não tinha havido o uso das peças, mas alguma coisa assim, mas não foi possível. Adquirem similaridades de veste, coisas, plantas e bichos, e cada peça carrega em si a possibilidade de desdobrar-se no espaço de mais de uma forma, talvez apontando o trabalho para um discurso não só linear, mas que permeia transformações e experimenta a diversidade do ser. Tem eu acho que como é que é, um pós-pornô. Um pós-pornô. Quem não tem? Eu acho que tem alguma coisa assim, meio de... não do Sodoma, né? Como é que é o sadomasoquismo? Mas tem um pós-pornô, essas vestimentas, que é uma guerra de forças, há um erotismo, né? Mas essa daqui parecem aqueles gigantes sutiãs, né? Aqueles... Que tal esse gigantado? Nenhum desses tem nome. Os nomes são complicados, ou nascem ou não nascem mais. Penso muito na experiência da performance, porque eu acredito que toda a nossa percepção, ela passa pela nossa experiência. E isso é que vai deixando essa riqueza realmente de você poder atuar nas coisas. Que oportunidades e juntar artistas aqui, esses pontos de conversa entre os artistas. A gente tem aquele grupo do têxtil, né, de conversar do têxtil, mas quanto universo a gente tem aqui na cidade? Temos que pensar em fazer mais isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia.